A chuva caía fina sobre a cidade, como se o céu chorasse silenciosamente. Elias caminhava sem rumo, o capuz encharcado, os sapatos pesados de lama e o coração cansado de tanto fracasso. A vida dele havia se desfeito, aos poucos, como uma fotografia esquecida no tempo. Primeiro, perderam o emprego. Depois, o casamento. E agora, nem o quarto de pensão que chamava de lar ele podia mais pagar. Era tarde da noite e o vento frio o fazia tremer. Ele cruzava as ruas vazias em direção ao rio, aquele mesmo rio onde, anos atrás, costumava pescar com o pai, quando ainda acreditava que tudo podia dar certo. O destino o levou até a Ponte Velha, de ferro enferrujado, abandonada, coberta por neblina. Ali ninguém passava a noite. Ali ele queria desaparecer. Encostou-se ao parapeito, respirou fundo e olhou para baixo. A correnteza parecia chamar seu nome. Eu só queria entender, Deus. Por que o Senhor me esqueceu? As lágrimas se misturaram à chuva. Eu não tenho mais ninguém, nenhum motivo para continuar. O vento soprou forte como se respondesse. E no meio da ventania, Elias ouviu um som fraco. Um miado. Ele olhou em volta, surpreso. O som vinha debaixo da ponte. Curioso, ou talvez instintivamente buscando qualquer sinal de vida, ele desceu as escadarias escuras, escorregadias. Lá estava um filhote de cachorro, preso num amontoado de madeira, tremendo, quase sem forças. Elias hesitou. Ei, garotinho, o que está fazendo aí? Abaixou-se, estendeu a mão e o pegou com cuidado. O animal gemia baixinho. Era leve como nada, o pelo encharcado e os olhos pedindo ajuda. Ele olhou para o céu. É sério isso, Deus? Eu peço um sinal e o Senhor me manda um cachorro. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Colocou o filhote dentro do casaco, perto do peito, e subiu de volta para a rua. Tudo bem, você ganhou. Pelo menos por hoje eu fico. Naquela noite, dormiram juntos sobre o toldo de uma loja fechada. Elias dividiu o pouco pão que tinha com o filhote, que ele decidiu chamar de Lume, porque veio na hora mais escura. Nos dias seguintes, a vida começou a se mover, devagar, mas com um novo compasso. Com o Lume ao lado, Elias começou a conversar com pessoas na praça. Alguns riam do cachorro desengonçado, outros deixavam moedas, comida ou apenas um sorriso. Em uma dessas tardes, uma mulher de cabelos grisalhos parou e perguntou: Ele é seu? É, mais ou menos, respondeu Elias. Acho que foi ele quem me adotou. Ela riu e deixou um saco de ração. Esse tipo de amor sempre chega quando a gente mais precisa, mesmo sem pedir. Aos poucos, Elias virou uma figura conhecida no bairro. Lume brincava com crianças, acompanhava idosos até o mercado e parecia entender cada palavra que o dono dizia. Mas havia algo estranho. Às vezes, à noite, Elias acordava e via o cachorro olhando fixamente para ele, com olhos quase humanos, como se vigiasse o sono. Outras vezes, sentia que o animal sumia por alguns minutos e voltava seco mesmo depois da chuva. Era como se Lume não fosse apenas um cachorro. Certa madrugada, enquanto dormiam na calçada, Elias acordou assustado com o barulho de pneus cantando. Um carro vinha desgovernado, direto na direção deles. Ele tentou se levantar, mas o reflexo foi lento. Antes que pudesse reagir, Lume pulou em cima dele, empurrando-o para o lado. O carro bateu no poste com força. O motorista saiu cambaleando, bêbado, mas ileso. Elias, atordoado, olhou por em volta. Lume não estava mais ali. Ele procurou desesperado, gritando o nome do cachorro entre os destroços, até que ouviu um gemido fraco sob um pedaço de metal. Quando o encontrou, o filhote mal respirava. Elias pegou nos braços, chorando. Não, não, por favor, você não pode ir agora. Lume lambeu a mão dele devagar. E por um instante, Elias viu algo impossível. Os olhos do animal brilharam com uma luz dourada, suave e quente. Obrigado por não desistir. Uma voz, baixa, doce, parecia vir do próprio coração dele. Elias congelou. A luz se apagou. Lume estava imóvel. Os dias seguintes foram um borrão de dor.
Ele enterrou o filhote perto da ponte onde se conheceram. Quase desistiu novamente. Mas algo dentro dele mudou. Havia uma chama que não se apagava, como se Lume ainda estivesse ali, sussurrando para ele continuar. Meses passaram. Elias conseguiu um emprego simples num abrigo de animais. Dormia sob um teto, com comida quente, e ajudava outros bichos que, como ele um dia, haviam sido esquecidos. Mas as coincidências não pararam por aí. Certa tarde, uma mulher apareceu no abrigo com um envelope nas mãos. "Você é o Elias?" "Sou sim. A senhora me conhece?" "Mais ou menos." Ela riu com os olhos marejados. "O cachorro que você tinha, aquele, o Lume." Elias arregalou os olhos. "O que tem ele?" Ela respirou fundo. "Antes de morrer, meu pai deixou um testamento. Ele sempre dizia que um dia alguém salvaria algo precioso para ele, e que essa pessoa deveria receber o que lhe era devido." Elias ficou confuso. "Mas eu não conhecia seu pai." Ela estendeu o envelope. "Talvez não em vida, mas ele conhecia você." Dentro havia um cheque e uma carta escrita à mão. "Elias, se está lendo isso, é porque o anjo que deixei com você cumpriu o propósito dele. Quando se sentir perdido, lembre-se, Deus nunca abandona os que salvam o que é pequeno. Use isso para recomeçar." O cheque era de um valor alto, suficiente para alugar um lar, montar um pequeno negócio e mudar de vida. Elias não conseguia conter as lágrimas. "O pai da senhora, quem era?" Ela sorriu, com os olhos marejados. "Um homem solitário, que um dia pediu a Deus para reencontrar o filho que havia perdido. E o nome dele era o mesmo do seu pai." Elias ficou imóvel. O coração batia descompassado. Ele olhou para o céu e sentiu o vento soprar, como naquela primeira noite na ponte. Por um segundo, jurou ver Lume, de pé na calçada oposta, abanando o cabo, cercado de uma luz dourada. Alguns anos depois, Elias tinha uma pequena loja de produtos para pets. Chamava-se Luz e Lume. Ajudava pessoas carentes, abrigava animais abandonados e todo dia, antes de abrir as portas, fazia a mesma oração. "Obrigado, Deus, por ter me mandado o sinal mais puro que eu podia receber." Certa manhã, um garoto de rua apareceu com um gatinho nas mãos. "Moço, achei ele lá na pé da ponte. Acho que está doente." Elias sorriu emocionado. "Então você achou o lugar certo. Aqui ninguém é esquecido." Enquanto cuidava do gato, sentiu um arrepio leve. O sino da porta balançou sozinho, e o som era o mesmo do miado daquela noite distante. Ele olhou em volta, sorriu e murmurou: "Eu sei que é você, Lume. Ainda cuidando de mim." E naquele instante, o sol atravessou a janela e iluminou o retrato pendurado na parede. Uma foto de Elias, ainda jovem, segurando o filhote. A luz refletia exatamente sobre os olhos dourados do cachorro. Como se o tempo parasse por um segundo. Como se o céu dissesse: "Eu nunca te abandonei."